que a Bíblia diz sobre a homossexualidade? A Bíblia diz claramente que a homossexualidade é pecado. Do Antigo ao Novo Testamento, a palavra de Deus condena a prática homossexual, assim também como condena outras práticas, outros tipos de pecado. O relacionamento homossexual é visto pela Bíblia como algo não natural. As Escrituras afirmam que Deus criou o homem e a mulher para que pudessem juntos desfrutar de um relacionamento verdadeiro. Então, o padrão bíblico para esse relacionamento é que ele deve ser heterossexual, monogâmico e monossomático. Qualquer conceito que fuja desse padrão, biblicamente, é errado. Textos bíblicos que falam sobre a homossexualidade. A vontade de Deus para a sexualidade logo foi rejeitada pelo homem após a sua queda. Por isso que nós vemos em tempos ainda muito remotos a prática da homossexualidade dentro da sociedade humana. Então, existem inúmeras passagens bíblicas que condenam, direta ou indiretamente, o pensamento homossexual. No episódio da destruição das cidades de Sodoma e Gomorra, por exemplo, o escritor de Gênesis deixa claro o comportamento reprovável dos homens daquela cidade quando eles queriam relações homossexuais com os anjos do Senhor. Dentro do contexto generalizado da imoralidade daquelas cidades, a prática homossexual também foi um dos pecados, não o único, é claro, que levaram a cidade de Sodoma à destruição. Mais tarde, através de Moisés, Deus exortou os israelitas acerca da proibição das relações homossexuais. Já no Novo Testamento, o apóstolo Paulo também falou explicitamente contra o pecado das relações homossexuais. Lá na carta aos Romanos, o apóstolo escreve o seguinte: Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. E, semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sexualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Infelizmente, na atualidade, muitas pessoas, incluindo teólogos liberais, tentam negar que essas passagens bíblicas condenam a homossexualidade. Essas pessoas tentam a qualquer custo distorcer a revelação de Deus através das Escrituras. Elas procuram relativizar os mandamentos de Deus e submeter a santa palavra do Senhor às suas características culturais e temporais. Com essas pessoas, não há como discutir porque simplesmente elas não acreditam na Bíblia como sendo a genuína, perfeita e absoluta palavra de Deus. A homossexualidade tem perdão? A boa notícia é que o pecado da homossexualidade pode ser perdoado por Deus, sim. Em nenhuma parte da Bíblia a homossexualidade é vista como um pecado imperdoável ou pior do que os outros pecados que existem. Até pode ser discutida a consequência relacionada à gravidade de um tipo de pecado comparado a outro tipo de pecado. Mas, na Bíblia, a prática homossexual é classificada como um pecado como qualquer outro. Isso significa que relacionamentos que envolvem dois homens ou duas mulheres configuram pecado da mesma forma como um relacionamento heterossexual extraconjugal também implica no pecado de adultério. Isso fica claro, né, minha gente? Por exemplo, na forma como Paulo escreve e fala sobre as práticas homossexuais ao escrever aos cristãos lá de Corinto. Ele cita as relações homossexuais
passivas e ativas, ao lado de pecados como a idolatria, a glutonaria, a avareza, a difamação e os outros que ali vão estar sendo classificados. O que todos esses pecados têm em comum é que os seus praticantes não herdarão o reino de Deus. Deus liberta e restaura o homossexual. Olha só que maravilha! Nessa mesma passagem do capítulo 6 de 1 Coríntios, nós vemos que Paulo indica a plena possibilidade de restauração para quem está preso nessas práticas pecaminosas. Paulo fala que alguns cristãos que faziam parte da comunidade cristã de Corinto estavam envolvidos com essas práticas. No entanto, aquelas pessoas foram lavadas, santificadas e justificadas por Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa passagem também revela de forma implícita que os cristãos devem estar preparados para acolherem pessoas que estão sendo e são tentadas por esse tipo de pecado. Como cristãos, é claro, nós não concordamos com a prática homossexual. Porém, devemos mostrar em amor qual o princípio bíblico sobre essa questão. Entenda, a homossexualidade realmente é pecado, segundo a palavra do Senhor. Porém, nós como cristãos devemos anunciar que Deus restaura o pecador. Essa é a maior e a melhor notícia que nós podemos dar. Independentemente de qual seja o pecado, Deus restaura o homem que está vivendo no pecado. Jesus não veio para os justos, mas ele veio para os injustos. A palavra de Deus diz que nós estamos pecando se dissermos que nós não temos pecados. O Senhor veio para buscar e salvar aqueles que estão perdidos. Deus se deleita em justificar o ímpio. Todo aquele que crê no Senhor Jesus e se arrepende do seu pecado, o Senhor o justifica. Ora, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Isso significa que a obra de Jesus na cruz foi suficiente para salvar todo tipo de pecador, incluindo aqueles na prática da homossexualidade. Ele liberta, ele salva, ele restaura o ser, o homem, a mulher, através da ação do Espírito Santo em santificação. Ele transforma o homem e santifica e retira das suas práticas pecaminosas. Aqui vale lembrar, minha gente, você que está me escutando, que Deus não julgará apenas os homossexuais. Ele julgará todos aqueles que não tiverem sido justificados pelos méritos de Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus guarde, que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração e ajude você a meditar nessa palavra, nesses textos que aqui estiveram e foram mostrados para você. Medite, reveja, releia todos esses textos e deixe o Espírito Santo de Deus falar com você. Não é a palavra de um homem, mas é a palavra de Deus, que é verdade e que pode sim trazer a salvação através de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida.